Saudações ao estudante, às estudantes do curso de Multimídia da ITPAC. Estamos chegando ao final da nossa última aula sobre elaboração de projetos e captação de recursos, que é o tema da nossa disciplina. E para essa última unidade, eu convido você, para discutir um assunto super relevante, que é sobre as modalidades de captação de recursos. Então, é a partir de agora que eu, o professor Hernandes Queiroz, convido você, para que a gente possa iniciar essa conversa e conhecer algumas modalidades de captação de recursos. Então, vamos ver, a partir desse conceito inicial sobre captação de recursos, o que é? O que é captação de recursos? Então, vamos tentar compreender melhor esse processo. Para começar, eu vou te convidar para acompanhar esse conceito na minha tela e depois a gente conversa mais sobre esse assunto. Então, acompanha aqui comigo sobre o que a gente pode entender por captação de recursos. Então, a captação de recursos é um processo estratégico fundamental para organizações e projetos que buscam angariar fundos financeiros, materiais ou humanos para viabilizar suas iniciativas. Para você compreender melhor também, eu trago aqui mais um conceito para você entender. Captação de recursos não se restringe apenas à obtenção de financiamento monetário. Ele abrange também a busca por parcerias, doações, de bens voluntariados e outras formas de suporte. É importante considerar as necessidades de cada projeto. Então, gente, quando a gente pensa essa perspectiva da captação de recursos, que é um tema que está bastante evidenciado na sociedade que a gente vive hoje, por quê? A gente trata justamente de uma questão que envolve, sobretudo, recursos financeiros. E esses recursos, eles podem ser alcançados através de projetos. A gente falou de projeto na unidade 1, a gente falou de projetos na unidade 2, e a gente está tratando de projetos que podem desenvolver ou propor atividades que vai buscar justamente os recursos para desenvolver suas iniciativas. Então, vamos entender um pouco sobre essa ideia da captação de recursos. Para esse início de conversa, ou para dar continuidade à nossa conversa, eu trago para vocês essa estrutura para a gente pensar ou tentar entender o modelo de sociedade que a gente tem e como funciona essa perspectiva de captação de recursos. A gente costuma dizer que a sociedade está dividida em 3 setores. Seria a configuração da sociedade. A gente tem um setor governamental ou o Estado, que a gente chama de primeiro setor, que são os governos a nível municipal, estadual e federal. Esse setor tem a função de criar e implementar políticas públicas de interesse de todos. Eles não têm finalidade lucrativa, são políticas públicas desenvolvidas que qualquer pessoa na sociedade brasileira pode ter acesso. A gente fala de políticas públicas de educação, de saúde, meio ambiente, segurança pública, por exemplo. Então, tudo isso devem ser oferecidos pelo Estado para toda a sociedade. O segundo setor, que a gente chama de setor de mercado ou iniciativa privada, ali onde a gente tem as empresas, as indústrias, tudo que gera renda. Um exemplo claro disso, você abrir um empreendimento, você precisa ter lucro. Se você não tem lucro, provavelmente você vai chegar à falência. Então, é aquilo que a gente precisa fazer com que o capital ele gire. Se você investe 100 mil reais, você espera no mínimo ter 200. Essa é a lógica do lucro que o segundo setor propõe. E o terceiro setor, que a gente chama de organizações não governamentais, sem fins lucrativos. É nesse campo que a gente encontra um campo imenso de organizações sociais que elaboram projetos e buscam recursos, sejam esses recursos na iniciativa privada, no segundo setor, ou seja, no primeiro setor, no Estado. A gente, por exemplo, escuta falar muito de projeto de apoio à cultura, projeto voltado para a educação, Então, as pessoas
a pessoa física, ela também pode participar desses editais, mas também as organizações do terceiro setor que buscam esses recursos para desenvolver iniciativas na sociedade. Mas também as empresas também têm financiamentos para projetos que são propostos ou executados pelas organizações do terceiro setor. A gente escuta muito falar no trabalho de responsabilidade social empresarial, né? Onde as empresas elas podem ou devem destinar uma parte de lucros, ou tendo uma própria fundação, ou doando, né, recursos, né, ou abrindo editais para financiar projetos sociais. Então, essa é uma configuração interessante para a gente entender como é que os projetos eles podem ser desenvolvidos e como esses recursos podem serem alcançados, né? Então, como captar esses recursos, né? Então, eu trago para você aqui mais uma vez para a minha tela para a gente pensar sobre editais públicos. O que são editais públicos e quem pode oferecer esses editais para captação de recursos? Acompanhe aqui comigo, né? Editais públicos são uma das principais e mais diversificadas fontes de recursos para projetos dos mais distintos tipos, como projeto de pesquisa, projeto de extensão, o projeto social, projeto cultural, tecnológico. Então, a gente tem uma diversidade incrível de projetos que tem caráter, né, ou que você pode alcançar através dos editais. Então, você tem edital do governo estadual, quando a gente cita aqui, por exemplo, no estado do Pernambuco, você tem editais também do Ministério da Cultura e diversos fundos que vêm desses programas, desses editais que são lançados pelos órgãos públicos. Aqui no estado de Pernambuco, a gente cita, por exemplo, a FACEP, que é um órgão ligado ao governo do estado que financia projetos de pesquisa, projetos de extensão. Então, todos esses editais, né, eles têm recursos que são destinados, né, à execução de determinadas atividades na sociedade. Então, qualquer pessoa, qualquer organização pode estar participando desses editais e buscando a captação de recursos. Então, eu te trago mais um pouco aqui para a gente pensar um pouco sobre esses editais públicos, onde eles são lançados por órgãos governamentais e instituições públicas com o objetivo de financiar determinadas iniciativas. Isso que eu já tinha mencionado anteriormente, né? Então, é importante, gente, você que está no curso de multimídia, você que quer desenvolver projetos, você que está pensando, por exemplo, em ter uma organização social ou criar uma organização social, ou mesmo que não queira desenvolver uma organização pessoal, mas pensar isso dentro de um empreendimento, por exemplo, financeiro, ou dentro de uma proposta individual, né? Mas que você pode estar concorrendo nesses editais. Então, preste atenção nos editais, procure entender melhor como é que eles funcionam, o que você pode desenvolver enquanto profissional, seja no teu campo profissional ou no campo da pesquisa, ou no campo da extensão, ou no campo do trabalho social. Então, esses editais eles são importantes, porque ele alcança uma diversidade enorme de proposta de projeto, que pode ser o projeto na área do meio ambiente, projeto na área da educação, projeto no campo da cultura. Veja só a infinidade de possibilidades que se tem no que se refere aos editais. Então, eu te trago para cá mais uma vez para pensar sobre as fontes de financiamento de projetos. Então, no estado de Pernambuco, por exemplo, existem diversos meios de captação de recursos através de editais. Inicialmente, você pode conferir algumas das oportunidades através do site do site Cultura PE, um portal que reúne, organiza e divulga as ações da Secretaria de Cultura de Pernambuco e da Fundação de Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, que é a Fundarp. Então, veja só, isso aqui pertinho da gente, se a gente está falando desses detalhes aqui no estado de Pernambuco, que tem umas outras séries de editais que você pode acompanhar. Então, vamos pensar mais sobre projetos, vamos pensar mais sobre esses editais e vamos pensar também na possibilidade de estar buscando recursos que você pode estar desenvolvendo, né, atividades sociais extremamente significativas, mas também deve pensar
nessa perspectiva como uma possibilidade de atuação no campo profissional com o desenvolvimento de projetos. Então, acompanha mais um pouco sobre essa questão, que é outro detalhe, mas outro ponto importante para se pensar sobre a questão de captação de recursos, que são as leis de incentivo fiscal. O que é isso exatamente, né? Eu vou trazer aqui um pouco sobre essa situação, mas você pode acompanhar sobre esse assunto lá no e-book, na unidade 3 desse e-book, que vai trazer nessas informações de forma mais detalhada. Mas o que é a lei de incentivo fiscal? No estado de Pernambuco, por exemplo, existem diversos meios de captação de recursos através de editais. Inicialmente, você pode conferir algumas das oportunidades através do site da Cultura PE, o portal que reúne e organiza e divulga as ações da Secretaria de Cultura. Mas eu te trago para aqui, aliás, para cá, sobre a lei de incentivo fiscal. Eu esqueci de falar, mas eu vou retomar agora esse assunto. Por quê? A lei de incentivo fiscal é quando aquelas empresas elas podem ter abatimento nos seus impostos quando destina um recurso para um projeto social, quando abre um edital. Então é importante acompanhar essa questão, que ela tem uma função muito importante nesse processo de captação de recursos. Outra forma de captar recursos, na verdade, também é aquela coisa do patrocínio. O que é o patrocínio, por exemplo? Eles acontecem muito através de eventos. Você vai realizar um evento, então você pode buscar um patrocínio de um órgão público, ou especificamente, que é o que acontece de maneira mais comum, são empresas que financiam ou patrocinam determinados eventos, em determinadas situações, que você também, que está atuando com eventos, pode também pensar nessa possibilidade. Então, veja só, patrocínio é uma modalidade de captação de recursos que consiste na contribuição financeira ou material feita por uma empresa ou organização para a realização de um projeto ou evento. Então, essa perspectiva aqui do patrocínio acontece com muita frequência. A gente escuta falar muito em patrocínio e também talvez seja uma prática muito comum no nosso dia a dia, porque as empresas elas têm objetivo de divulgar a sua imagem e à medida que ela patrocina um determinado evento, uma determinada ação, ali tem uma tendência a haver a divulgação daquela marca, daquele produto. Então, é aquela parceria que acontece entre pessoas ou organizações ou grupos que estão realizando eventos e que busca patrocínio para que possam desenvolver essas atividades. E esse ponto aqui, que com esse crescimento da internet ou do uso da internet, passou a ser algo muito comum. Todo mundo já ouviu falar que vai fazer uma vaquinha. Então, está muito essa ideia do financiamento coletivo. A gente observa muito isso acontecendo nas redes sociais. Alguma pessoa está querendo, buscando algum recurso econômico, então começa a divulgar isso nas redes sociais e pedir a contribuição das pessoas da maneira que elas puderem contribuir. A gente chama isso de financiamento coletivo, aquele clássico nome chamado da vaquinha, que todos contribuem da sua maneira. Então, a vaquinha é uma modalidade de captação de recursos que consiste na arrecadação de pequenas quantias de dinheiro de um grande número de pessoas, uma versão contemporânea das famosas vaquinhas. Então, isso que a gente tinha dito aqui anteriormente. Então, passa a ser comum nesse processo. Então, você percebe, gente, que a captação de recursos ela tem uma dimensão bastante significativa. Acontece de diversas formas. Eu trouxe aqui para vocês algumas questões, ou seja, algumas modalidades de captação de recursos, mas existem diversas outras formas de captação de recursos que você pode estar conhecendo. Nós fazemos alguns apontamentos aqui, nesse diálogo que a gente está estabelecendo, mas vai lá no nosso e-book, leia o nosso e-book, observa as indicações de vídeos, de revistas e de diversos links que tratam dessa questão, que pode interessar a você. Interessar a você porque
uma atividade que pode contribuir de forma significativa para a tua atividade profissional, mas também para a tua atividade social. Então, eu te agradeço mais uma vez por acompanhar essa conversa aqui através desse vídeo, ou seja, dessa aula, né? Mas que você possa não ficar apenas nessa aula, mas buscar os outros recursos que a gente apresenta para você nessa disciplina, elaboração de projetos e captação de recursos. Então, fica o nosso convite, né? Não deixe de conversar com a gente, porque o diálogo possibilita o entendimento, a aprendizagem e a possibilidade de alcançar outras dimensões muito maior do que esse espaço aqui. Então, pensa sobre isso e não deixe de dialogar com a gente.